E a gente ia separar daquele caso de tendinopatia também. Aí vou passar aqui alguns pontos, aí eu deixei algumas perguntinhas no meio, mas tipo assim, o que a gente quiser, se você quiser ir pontuando e a gente vai pontuando junto aí, vambora. Demorou? E aí, o que ele acabou relatando, Fê? Um histórico de dores recorrentes nessa região do joelho direito, com uma agudização ocorrida há 6 meses. Então ele já vinha de histórico de dor, só que há 6 meses foi ficando pior. E aí essa dor é bem localizada na região. Cara, o caso de dor no joelho é assim, cara. Você vê o cara atleta, o que você gosta de avaliar? Cara, eu acabei de avaliar e é bem característico isso. 70% das pessoas estão com suspeita de uma tendinopatia patelar tem dor no ápice da superior. Então, ápice da patela, na origem do tendão patelar, em algumas literaturas vocês vão ver como ligamento patelar. No entanto, histoquimicamente, ele tem mais característica de tendão. Por isso que a gente fala uma tendinopatia patelar. Então, 70% vai ter uma dor. Eu gosto muito de avaliar essa parte de funcionalidade e eu penso no quê? Numa dor referida ao tendão patelar do gato, as estratégias que você utiliza para diferenciar uma dor femoropatelar de uma tendinopatia patelar. Ó, Fê, complementando você, e a característica degenerativa do tendão patelar. Como apareceu o exame de imagem agora, conta pra gente um pouquinho. Se tendão volta? O que a gente vê sobre isso? O paciente já chega com o exame, né? É a primeira coisa, ele chega com duas coisas de colocar a carga. Mas aonde que tá? Isso vai determinar a dor. É a dor que determina. Não vai ser inflamatório, né? Porque muitas vezes, se esse paciente está com uma dor aguda, o médico ele tende a indicar o anti-inflamatório por conta de entender que essa dor aconteceu há pouco tempo. Sim. E aí ele soma 1+1. E aí 1+1 é que essa característica pode ser inflamatória. E isso pode ser um problema para a gente a médio e longo prazo. Porque a gente sabe a característica, a não afinidade, ou melhor, a grande afinidade por adaptações negativas do anti-inflamatório com tecidos de colágeno. Não só do tendão, mas com tecidos de colágeno em geral. Então, muitas vezes, o cara ficou 12 horas junto durante muitos meses, então assim. Mas assim, galera, se eu comentei lá no início que a dor é o nosso termômetro, aí nós vemos no Instagram, nas academias, ou vídeos que mandam pra gente, a galera fazendo TENS ou analgesia associada ao exercício, que é super vindo da SLUCA, que é o super gold standard, nos casos de tendinopatia. O que acontece? Mas, em geral, dentro do nosso esporte, o quadríceps ele atua de maneira essência como um freio. Quem está fazendo mecanismo de propulsão, não sei se tem isso mais para frente. Talvez tenha, mas não tem problema. O quanto que você orienta esse cara a fazer a modulação pré-jogo? Então, vamos supor, o cara que, nosso paciente aqui, ele joga basquete. Então, o quanto que você acha interessante, por exemplo, a gente sabe que o declive modula bem, a gente sabe que o sponge squat também tem uma evidência legal para carga tendinha, para também entrar nessa característica. Bem lembrado. Quanto que você acha legal, o técnico vai me colocar, quanto que você acha que é interessante no aquecimento ele se expor a essas atividades que vão fazer com que ele tenha esse efeito arm-up e que vão favorecer que ele retorne ao jogo? Totalmente. Na verdade, assim, meus pacientes têm tiro foto, mando vídeo para eles quando é em movimento é em GIF e quando é estático é foto. 6 ou 3 estático. E aí eu vou modulando, progredindo a carga, como a atual literatura fala, que a melhor dos tratamentos é a progressão de carga gradual. Então eu entendi. Total. Então você está fazendo seus 10, pô, muito legal que você está fazendo seus 10, eu adoro que você faça seus 10, mas agora a gente vai diminuir isso, putz, vai diminuir em 10, 15%, ou às vezes se o quadro é muito agudo, diminui até 20%, que a gente pensa, isso aí. A gente pensa em menos 20%, até menos 20%. Eu não gosto de tentar tirar tanto, mas às vezes é fases a serem respeitadas também. Além da patologia, a gente tem que olhar que, putz, a gente tem algumas fases que são o retorno à participação, depois o retorno ao esporte, para depois retornar à performance. Então, e aí, Fê, como a gente estava falando bastante sobre esse retorno ao esporte, o que você gosta de usar como critério de alta para esses indivíduos? Todos os testes que eu fiz na avaliação, com teste de declive, cadeira extensora, agachamento, e aí a gente pensa, retorno ao esporte exige o salto, eu preciso que ele... Nós temos aí hoje o counter move jump test, nós temos o drop jump que nós mostramos, toda a parte prática que nós vamos fazer também no curso, mas assim, um salto vertical, posso fazer algum salto, por exemplo, em absorção de carga, o drop jump, o counter move jump test também eu posso utilizar, que eu não utilizei na avaliação, mas eu posso utilizar como pré-critério para alta mesmo, para identificar que ele está com uma boa propulsão, uma boa absorção, sem dor, isso é importante a gente entender, o cara tem que estar sem dor, não significa também
vamos colocar um ponto. Retorno ao esporte é um contínuo, que vai de retorno à prática, depois retorno à competição, e depois, de forma bem macro, tá? Depois o retorno às musculaturas. Às vezes tem a dinamometria ali, se você já tem o parâmetro para os abdutores, eu acho importante para os adutores também, só para você ter certeza que ninguém vai acabar atrapalhando esse seu processo. Por overuse, incluindo aí as tendinopatias. E eu recebia muito comentário disso, muito corredor no consultório, trazendo essa queixa, esse erro grotesco, ou um outro erro também grotesco para tendinopatias e lesões por overuse, que era interromper os treinos por um tempo e depois voltar ao treino. Então, não tinha um controle, né? Exatamente. Eu tive um caso de paciente com tendinopatia patelar, ele chegou para mim só depois que ele teve que fazer 2 cirurgias, por conta de uma tendinopatia de início, que foi com o uso depois, infiltração de corticoide, sem nenhuma orientação e sem necessidade, vamos dizer assim, né? Porque era tratar a tendinopatia e não só tirar a dor com um corticoide. Fez acho que umas 3 infiltrações, rompeu